Estamos de volta e a lei orçamentária deste ano e a revisão geral anual dos servidores do Estado devem ser apreciadas pela Assembleia Legislativa na próxima semana. A expectativa de aprovação desses projetos é um dos assuntos agora na nossa entrevista ao vivo com o secretário de Fazenda de Mato Grosso, Rogério Galo. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Boa tarde também a todos que nos assistem. Secretário, depois de exercer lá a função de secretário da Casa Civil, né? Uma função que exige, digamos assim, mais diplomacia, o senhor volta para a secretaria para ficar com a chave do cofre na mão. E aí a pergunta é a seguinte: a RGA dos servidores será paga ainda nesse mês de janeiro? Sim, Lúcio. Nós, desde já 2022, assumimos o compromisso de pagar. Foi o primeiro estado, em 2022, no ano passado, que pagou a revisão geral anual para os seus servidores logo no mês de janeiro. E neste ano, conforme ao compromisso do governador Mauro, também para o mês de janeiro. Nós precisamos aguardar o fechamento do IPCA pelo IBGE e a divulgação desse índice do ano passado. Do ano de 2022. Está faltando apenas a parcela de dezembro, né, que aí você fecha o acumulado do ano de 2022, que é a base para a revisão geral anual. Isso deve acontecer, o IBGE geralmente divulga entre o dia 9 ao dia 12, é a prática do IBGE, quando eles fecham e fazem a divulgação pública desse indicador. E aí sim, nós já estamos com o projeto de lei pronto para encaminhar a Assembleia Legislativa assim que tiver com esse dado fechado e a Assembleia fazendo a aprovação. Nós esperamos que seja aprovado e sempre o é. E não só para o servidor executivo, é bom dizer, né, Lúcio, Camila, é para todos os servidores também dos demais poderes. O projeto de lei vai abranger todos os servidores também, não só do executivo, mas dos demais poderes e órgãos autônomos. E a gente deve implementar, no caso do executivo, ainda nesse mês de janeiro, já para refletir no salário que será pago no dia 31 de janeiro. Secretário, em relação a uma lei que foi votada pela Assembleia em regime de urgência, foi um texto enviado pelo Executivo sobre o ICMS e sobre os combustíveis, né? Essa lei diz respeito ao diesel, biodiesel, GLP. E em relação a esses combustíveis e também a gasolina, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa, né, há uma certa preocupação com o possível aumento do valor destes combustíveis. Isso vai acontecer? O que determinou essa lei em relação à cobrança única de ICMS em todo o país, também para Mato Grosso? Desde o meio do ano passado, junho, houve a aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional que mudou a forma de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Antes era um percentual sobre o valor de bomba e passou-se a ser um valor fixo por litro. Então, hoje seria um valor fixo por litro. Os estados, eles entraram na justiça. Mato Grosso acabou não entrando, foi uma opção que o governador Mauro fez por não ingressar no Supremo Tribunal Federal, mas alguns estados ingressaram no Supremo Tribunal Federal e em função da redução de receita que acabou acarretando. Mato Grosso também sofreu com isso. E o ministro Gilmar Mendes, ele chamou uma conciliação, todos os estados, com o governo federal, com a participação do Congresso Nacional, e no início de dezembro conseguiu chegar a um acordo, fazendo com que os estados pudessem, de fato, exercer, não sobre a gasolina e etanol, que ainda continua em discussão, esse modelo de tributação que é chamada alíquota ad rem, que é um valor fixo. Se variar na bomba ou se tiver algum problema internacional que altere o valor do barril do petróleo, como geralmente acontece e isso reflete no preço de bomba, o valor continua fixo, não afetando, portanto, os preços também, subindo o imposto proporcionalmente. Então, o diesel, o biodiesel e o GLP, de modo imediato, foi então firmado um convênio do CONFAS em razão desse acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, em que se fixou um valor já que vai ficar vigente, já é vigente a partir de 1º de janeiro, mas vai surtir efeitos a partir de 1º de abril em função dos 90 dias de antecedência que se tem que publicar. Se nós não fizéssemos isso, fôssemos para o modelo tradicional, anterior, de cobrança, Mato Grosso teria que cobrar 16%, no caso do diesel, 16% sobre o valor de bomba, nós teríamos hoje um diesel que nós teríamos um imposto a pagar de R$ 1,06, sendo que, de acordo com essa nova metodologia, ficou em 94 centavos por litro. E o que é mais importante, o valor agora ele é fixo nacionalmente.
Não importa onde você esteja, o ICMS sobre o diesel e sobre o gás de cozinha, ele é exatamente o mesmo. Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, enfim, todas as regiões do país, agora é um padrão nacional e o diesel a gente sabe que é um imposto super importante, sobretudo para o transporte de bens, de produtos que nós consumimos, está muito atrelado à inflação e agora você tem uma previsibilidade, há uma transparência. No caso de Mato Grosso, essa metodologia vai implicar numa economia para o bolso do contribuinte. Se nós não fizéssemos isso, por isso nós aprovamos tão rapidamente, para garantir que nós não tenhamos a metodologia antiga que levaria um percentual, que no caso em Mato Grosso é 16%, sobre o preço de bomba. A partir de 1º de abril vai passar a ser então um valor fixo por litro. Secretário, um outro enfoque nessa questão. Nós já acompanhamos aqui o presidente da Associação dos Municípios, prefeituras de Várzea Grande, de Cuiabá, falou, olha, nós estamos aqui com dificuldades porque teve uma queda muito grande na arrecadação do ICMS. É verdade ou não é verdade isso? No segundo semestre de 2022, Lúcio, é verdade, houve sim, o Estado também sentiu, né? Porque houve a aprovação dessa lei, aquilo que nós vimos tendo um aumento, sobretudo nos combustíveis, em Mato Grosso, particularmente sobre o diesel, nós tivemos uma defasagem muito grande. Se pagou num período, quando era para se estar em R$1 por litro, em média, nós estávamos cobrando, né, o ICMS por litro em torno de 75 centavos. Isso aconteceu durante o segundo semestre. Agora, isso também não é desculpa, e sobretudo na capital, que nós tivemos ao longo do tempo um aumento dessa arrecadação, sobretudo nos últimos 3 anos, em torno de 25% do ICMS. Óbvio que nos atingiu nesse exercício de 22 no segundo semestre, mas se for pegar o acumulado do ano, nós tivemos um aumento em relação ao ano anterior. Então, é mais algo que aconteceu em função de uma lei federal, aprovada pelo Congresso Nacional, mas que, se as gestões tivessem tomado as devidas cautelas, e aí gastam... E na pandemia receberam muito dinheiro também. E na pandemia também houve acúmulo de caixa, não pode se viver como se não houvesse amanhã. O dinheiro, ele acaba, né? Dinheiro na mão é igual vendaval, se não tiver cuidado, ele desaparece muito rapidamente. Então, o que a gente sempre apregou é cautela na fixação das leis orçamentárias. Foi até o debate que nós tivemos aqui sobre a lei orçamentária, lembra, Lúcio? Recentemente, dizendo que está se fixando um valor da receita abaixo do que efetivamente se poderia atingir. Subestimado, agora, né? Subestimado. Agora, nós temos que trabalhar com cautela, porque senão você embite sexo sem fundo. À medida que você fixa um orçamento e ele não se atinge, você está autorizando o poder executivo e outros poderes a gastar além daquilo que efetivamente você tem o potencial de arrecadar. É por isso que a gente trabalha nesse aspecto com uma moderação, com conservadorismo. E a gente tem alguns riscos para o ano que vem. Eu vou citar 2, por exemplo. Para este ano? A energia, por ano, já para 2023. Agora. Lembrando, agora, para esse exercício, nós temos uma lei que está em apreciação no Congresso Nacional para aumentar o limite do Simples Nacional de R$3.600.000 para R$9 milhões. Nós aumentaríamos o número de empresas que entrariam nesse regime, que recolhe menos impostos, e isso tem um potencial de atingir a receita do Estado e dos municípios em torno de R$700 a R$800 milhões. Então a gente tem riscos fiscais que ficam flutuando de acordo com a agenda do Congresso Nacional. Se votarem, isso nos atinge de modo imediato. Então, essa ponderação tem que ser feita não só pelo Estado, mas também por todos os gestores dos municípios. Secretário, falando em ponderação, né? Recentemente nós acompanhamos diariamente a questão do pedido, né, dos aposentados, servidores, sobre a desoneração, né, daquela alíquota, na isenção da alíquota sobre as aposentadorias para quem ganha até o teto, né, conforme aí é feito nacionalmente. Aí muitos acusaram o Mato Grosso de estar cobrando ainda, sendo que o caixa está no azul. O Executivo pretende mandar uma nova proposta para a Assembleia Legislativa neste ano ou não? Porque foi um assunto pendente, né? Não, o governo fez algumas concessões, né, em relação aos aposentados. Aumentou o que antes era um limite inflexível até R$3.300, passou a ser um limite de R$3.300 até R$9.000. Houve alguns avanços em relação à lei aprovada inicialmente em 2020.
Então, nós não podemos dizer que o Estado foi inflexível nessa agenda. O fato é que, nessa última proposta, o impacto seria muito alto em relação àquilo que nós temos hoje como... E a PEC lá da Assembleia não alcançava a elite do funcionalismo, aqueles que ganham altos salários também. Isso, a primeira PEC. Nós tínhamos uma proposta e há uma proposta, né, em curso em outros estados, houve esse debate de alíquota progressiva sobre os maiores salários. Aqui em Mato Grosso não se fez essa opção, mas nós fizemos uma certa progressividade, Lúcio, também em relação aos aposentados. Em alguns estados, eu vou citar, por exemplo, o Piauí, ele incide acima de um salário mínimo, então já passa a pagar os 14% acima de R$ 1.300. Mato Grosso é acima de R$ 3.300, tem uma alíquota, e quem ganha até R$ 9.000 também. Você tem uma certa progressividade em que quem ganha menos acaba não pagando e vai aumentando de acordo com o salário na conta, né? Com os seus proventos na conta. Então, quer dizer, o que nós temos hoje é um conjunto de servidores que ganham menos, que são esses aposentados já, que estão aliviados. Porém, aqueles que ganham mais recolhem ainda a Previdência. Se nós tivéssemos aprovado essa reforma, nós praticamente anularíamos os efeitos da reforma da Previdência que foi aprovado há 2 anos atrás. Por isso, então, que nós não tínhamos espaço fiscal para assim fazer. E quando a gente faz conta, nós não podemos olhar o saldo no caixa hoje. Nós temos sempre que projetar o saldo do caixa para 30 anos, né? E a gente sabe os riscos fiscais que isso envolve. E por isso nós temos que ter cautela em relação à questão previdenciária. E nós não tínhamos, ao longo desse período, sustentação para dizer que seria possível arcar, porque, de novo, como são aposentadorias já concedidas, quem arca com esse custo não são os atuais funcionários públicos, e sim nós que recolhemos impostos. Então, quem arca é o Tesouro do Estado, é a Fonte 100. E a gente não pode assegurar que nos próximos 30 anos a Fonte 100 vai ter aí os recursos necessários para fazer frente a esses pagamentos. Então, por segurança, nós não temos como avançar nessa agenda neste momento. E foi por isso que, então, essa proposta foi rejeitada pela Assembleia Legislativa, e nós não temos, nesse momento, nenhuma indicação de fazer qualquer alteração nesse sentido, porque é uma matéria que nós enfrentamos há 15 dias atrás. Não houve nenhuma alteração de lá para cá que nos levasse a fazer aí uma outra análise sobre este tema. A gente sabe que é um tema sensível, porém não há espaço fiscal nesse sentido. Não tem espaço fiscal. Nesse sentido, não, porque nós não podemos olhar o caixa hoje, nós temos que olhar o caixa numa perspectiva de 30 anos. O equilíbrio ele tem que ser atuarial. E a gente sabe, eu acabei de falar de um risco fiscal do Simples Nacional que nos tira 800 milhões. Acabei de falar da energia elétrica que pode ter também, se o Supremo não der uma liminar, pode tirar mais 700 milhões. Eu estou falando de 2 decisões que podem levar a R$1,5 bilhão de reais. E nós vamos aumentar agora, vai ter o aumento da RGA, da Revisão Geral Anual, que vai dar em torno de 6%. Só isso é algo em torno também de aumento da folha, em torno de 800 milhões de reais, que aumenta a folha do Estado. Então nós temos que olhar para esse conjunto de gastos e esse conjunto também de receitas para que a gente tenha sempre equilíbrio, e algo que é fundamental, que a gente consiga entregar para a população também melhores serviços, fazer investimentos, Lúcio. Há 2, 3 anos atrás, o que nós discutimos era falta de capacidade de investimento. Hoje o Estado investe 15%, em torno de 5 bilhões de reais por ano. É isso que a população também precisa e quer. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Lúcio, Camila, muito obrigado.